Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre o Tesouro Previdência, o novo título do Tesouro que vai ser lançado em 2022 e o que nós já sabemos sobre esse título. Por isso eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação e receba diariamente o nosso vídeo, porque o melhor investimento é sempre no seu conhecimento. Nesse vídeo de hoje falaremos então, quando será lançado o Tesouro Previdência? Ele será pré-fixado, pós-fixado ou indexado ao IPCA? Qual é o vencimento ou quais os vencimentos desse título? Como será o pagamento dos cupons? E diversas dúvidas que ainda não foram esclarecidas. Sem enrolação, vamos direto ao vídeo de hoje. Tesouro Previdência. A primeira informação diz respeito ao seu lançamento. Porque tivemos uma entrevista agora, recente, do secretário do Tesouro e ele já deu algumas informações. Falou que o lançamento vai ser em 2022, ou seja, falta muito pouco. Não disse o mês e nem disse a data, mas será em comemoração aos 20 anos do Tesouro Direto. Se você não sabe, o Tesouro Direto foi lançado em 2002, então 2022 será em comemoração, vai completar aí 20 anos do Tesouro Direto, mas sem uma data ainda específica. Outra informação muito interessante é que tudo o que foi passado e que eu estou compilando para você aqui nesse vídeo diz respeito a uma entrevista do secretário do Tesouro, Paulo Vale, concedida então para o Estadão nesta semana, última semana do ano de 2021. E aí ele citou que está baseado nos estudos do Nobel de Economia de Robert Merton. E aqui eu quero trazer uma matéria para você muito interessante que fala a esse respeito. Tá aqui, ó, Robert Merton e do seu colega Arun Muralidhar. Eles desenvolveram o conceito de um novo título público, que pode ser emitido por governos federais de diferentes países, para oferecer uma solução fácil, rápida e eficiente. Vamos gravar essas três características, fácil, rápida e eficiente, para o atual problema de sustentabilidade da previdência pública. E aí o interessante aqui é que essa nova modalidade tem o sugestivo nome de SELFIS. É isso mesmo, você não ouviu errado, SELFIS, Standard of Living Indexed, Forward Starting, Income Only Securities. O que significa isso numa tradução livre? Que são títulos indexados à inflação, capazes de manter o padrão de vida do poupador e geradores de uma renda que só começa a ser paga no futuro. Veja que aqui nós temos uma série de informações que nós vamos detalhar aqui para você ao longo desse vídeo. Segundo a definição dos autores, o título SELFIS é um instrumento líquido, de baixo custo, baixo risco, por isso é emitido pelo governo, e fácil de entender, mesmo pelo indivíduo menos sofisticado financeiramente. Isso é muito importante, principalmente para comunicar o título, então, para as pessoas físicas e também para que elas entendam a respeito, então, da sua rentabilidade. Porque reúne as características de acumulação, desacumulação, composição de juros e ajuste da inflação. Opa! Então vamos prosseguir aqui porque tem muita informação para nós trazermos aqui para você a respeito desse título. Vamos lá! Prosseguindo, pré-fixado, pós-fixado ou indexado ao IPCA. Qual desses três tipos poderá ser esse título Tesouro Previdência? E por qual prazo nós estamos falando? Aliás, antes de seguir aqui nesse vídeo, se você quer entender sobre as melhores taxas e os melhores preços dos títulos do Tesouro, tá aqui a nossa playlist. Qual a melhor taxa e o melhor preço? Estamos em um momento diferente. Assista lá para você entender. Voltando para cá então, não houve então uma definição clara a respeito então aí do secretário do Tesouro dizendo qual vai ser o tipo de título, pré-fixado, pós-fixado ou indexado à inflação. Mas há sérios indícios. Por quê? Vamos lá. Atualmente o pré-fixado nós temos 24, 26 e 2031, sendo que apenas o 2031 tem pagamento de juros semestrais. Grava aí. O pós-fixado, que é o Tesouro Selic, nós temos 24 e 27. Então você já repara que esses dois tipos de títulos nós não temos vencimento longo no Tesouro Direto. E volto a dizer, o Tesouro Previdência é um título que vai ser lá do Tesouro Direto, para pessoas físicas, para mim e para você. Então, supostamente, esses dois títulos estão descaracterizados. Quando nós olhamos o indexado ao IPCA, parece ser mais razoável pensar nesse tipo de título para o longo prazo.
Primeiro, porque ele te protegeria da inflação. Segundo, porque nós já temos títulos no Tesouro Direto com esses vencimentos mais longos. Então veja, atualmente nós temos o IPCA principal, que nós temos ele aqui 2026, 2035 e 2045. E temos também os outros títulos aqui, 2030, 35 e o 2055, que é o título mais longo, que paga então juros semestrais. Só que veja, o 2055, quando nós entrarmos em 2022, ele só vai estar a 23 anos de distância. Então veja aí, aguarda um pouquinho mais. Ou podemos ter alguma surpresa com o lançamento de um Tesouro IGPM? Pode ser algum tipo de surpresa também nesse sentido. Eu, particularmente, continuo apostando que nós teremos um título indexado ao IPCA. Seria mais razoável pensar nisso num título de longo prazo. E o que seria, então, o longo prazo, já que é um Tesouro Previdência? É um vencimento que, segundo o Tesouro Nacional, o Tesouro Direto, o secretário, informou que ele vai ter um vencimento de 30 a 40 anos. Em confirmando isso, o que nós teríamos? Um indexado ao IPCA com um investimento que seria entre 2052 a 2062, porque 30 anos seria 2052, 40 anos 2062. Veja que é um título realmente muito longo. E o que significa isso? Que se ele for indexado realmente ao IPCA, ele vai ser o título mais longo, então, supostamente, do Tesouro e vai ser o que vai ter maior volatilidade. Porque, veja, quanto maior o prazo, você já sabe, maiores serão as variações das taxas. Só que calma aí, porque parece que tem algumas informações que não estão claras. Se você já está gostando, dê aí aquele seu super like e ajude aqui a nós divulgarmos as informações aqui do nosso canal para que todos possam se manter atualizados. E se você quer se manter atualizado sobre as condições macroeconômicas, PIB, taxa de juros e inflação no Brasil e no mundo, assista aqui no alto, expectativas de mercado. Continuando. Qual vai ser a frequência de pagamento desses cupons? Porque é um título e é um título que está prevendo o pagamento de cupons ou de juros. Vamos lá. Atualmente nós temos os cupons que são semestrais, tanto para o pré-fixado 2031 como para os indexados ao IPCA. E aí nós temos então aqui 2030, 2040 e 2055 são os títulos que pagam cupons ao IPCA. Quando for ano par, por exemplo, 2030 e 2040, nós temos o cupom semestral. O primeiro é pago 15 de fevereiro e o segundo no dia 15 de agosto. São 6 meses após. Quando é o ano ímpar, por exemplo, 2055, ele é pago no dia 15 de junho e depois, 6 meses depois, 15 de novembro. Então essa é a atual situação. Só que veja, o que foi dito é um pouco diferente. É que o pagamento de cupons ou de juros do chamado Tesouro Previdência vai ser mensal. É isso mesmo, sairíamos de todos os títulos que temos pagamento semestral com uma alternativa agora de pagamento mensal de cupons. E isso seria muito interessante, mas com um detalhe, somente após o fim do período de acumulação. O que seria o período de acumulação? O período aí entre 30 a 40 anos. Então veja, durante todo esse período de acumulação você não receberia nada de cupom. Mas depois, passado esse período, aí você começaria a receber então cupons mensais e não mais semestrais. Acompanhe aí e se você quer entender um pouco mais de como funciona pagamento de cupons semestrais dos títulos atualmente vigentes, assista aqui essa nossa playlist. Mapa do Tesouro. É um curso completo do Tesouro Direto. Desde quem não sabe nada e quer investir, até aqueles que já entendem bastante. E lá nós temos 2 vídeos específicos sobre juros semestrais, tanto do pré-fixado quanto do IPCA. Continuando, tem algumas dúvidas que ainda ficaram no ar com relação ao Tesouro Previdência. É bem verdade que ele ainda não foi divulgado. Houve apenas uma entrevista na qual o secretário do Tesouro já antecipou algumas informações. Só que quais são as principais dúvidas? Haverá um valor mínimo para investimento? Ou seja, o valor que nós vamos precisar colocar naquele título lá deverá ser um pouco maior do que nós temos hoje, porque hoje os títulos começam com R$30. E se a ideia é você receber uma renda no futuro, imagino eu que nós deveremos ter uma exigência de um aporte maior do que aqueles que nós temos lá, ou então uma exigência de aportes mais frequentes. Porque senão, se assim não for, as chamadas aposentadorias, entre aspas, seriam muito pequenas mesmo depois desse período. Essa é a primeira dúvida. Vai ter um valor mínimo para investimento? Acredito que sim.
Haverá possibilidade de resgate antecipado? Veja que é um título que ele vai pagar cupom, mas somente depois de 30 e 40 anos. Se alguém decidir vender esse título dali, por exemplo, 6 meses, 2 anos, 5 anos, vai receber o quê? Como é que seria então o pagamento desse valor, uma vez que não haverá pagamento de cupons, por exemplo, semestrais? A pessoa resgataria o quê e qual seria o formato de cálculo? Essa é uma outra informação que ainda não temos. Possibilidade de resgate antecipado. A terceira, o valor a ser recebido como previdência será fixo? Na entrevista dada então pelo secretário, parece que sim, existiria uma possibilidade da pessoa saber antecipadamente quanto receberia. Eu, particularmente, acho isso muito arriscado, porque a economia varia bastante. E uma projeção agora, dali 30, 40 anos, pode não ser a ideal, mas com certeza seria um concorrente direto aos planos de previdência. Então algo seria bem diferente do que o usual quando nós estamos falando aqui de longo prazo. E aí a outra pergunta é, esse valor a ser recebido seria vitalício? Ou seja, depois de 40 anos, você passaria a receber uma renda mensal até morrer? Ou não? Seria uma renda mensal por um prazo específico, 5 anos, 10 anos, por exemplo? Essa é outra dúvida que é bom ficar bastante atento nas explicações quando da divulgação. E as duas últimas, será um título somente... Aliás, a antepenúltima, haverá exigência de investimento periódico? Atualmente no Tesouro Direto, você sabe que você não precisa realizar investimentos periódicos. Mas quando nós estamos falando do suposto título de previdência, pode ser que essa exigência venha aparecer. Eu ainda acredito que não, porque se a ideia é fazer algo simples, algo seguro e fácil de comunicar, esse tipo de exigência talvez afastaria os investidores. Outra dúvida, será um título somente ou mais de um título? Olha que grande oportunidade para o Tesouro Direto lançar vários títulos aí, ou pelo menos mais de um, com vencimentos bem alongados, ou seja, um com 30, um com 35 anos, outro com 40. A oportunidade seria interessantíssima, inclusive para o Tesouro poder alongar aí as suas dívidas. E por fim, qual vai ser a alíquota do imposto de renda? No Tesouro Direto, você já sabe, se você ficar mais de 10 anos, ou mais de 2 anos, eu disse, você vai pagar 15% de imposto de renda. Só que a alíquota mais alta está em 22,5% se você ficar menos de 6 meses. Então vai de 22,5% a 15%. Só que quando nós estamos falando de previdência, a alíquota muda um pouco e geralmente ela varia de 10% a 35%. Então veja que teríamos ali uma alíquota menor. Então essas dúvidas ainda estão no ar. E aí, quais são as suas expectativas para esse título? Você compraria um título longo dessa forma? Eu queria saber a sua opinião. E qual a taxa então de juros que você espera? Qual é a taxa pré-fixada que você esperaria para esse tipo de título? Escreve aí nos comentários que eu quero saber. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o tempo com a sua família e vamos ficar juntos de olho. Tesouro Previdência vem aí. Um abraço e até o próximo vídeo.